Fala pessoal, muito boa tarde a todos, pessoal. Olha só, vindo aqui, pessoal, fazendo um vídeo do fechamento do dia de hoje, aí, como uma revisão também dos trades que operamos no dia de hoje, um dia muito bom dentro do mercado, e também, né, um dia aí que o mercado pode estar dando um alerta para uma possível reversão. Então, a gente vai estar passando aí, e eu vou estar mostrando para vocês alguma coisinha dentro do índice Bovespa, vou passar pelo índice, vou passar pelo dólar e algumas ações. Então, fiquem aí comigo nesse vídeo aí, pessoal. E não esqueça de deixar um like, né? Curtir aí, comentar e também compartilhar com seus amigos. Vamos lá então, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui junto com vocês. Compartilhando a tela aqui, pessoal. Tela no ar, então, nessa movimentação de hoje, pessoal. Olha só que interessante, tá? A movimentação, pessoal, do índice Bovespa, o índice Bovespa, ele tem uma tendência aí, né, de baixa na sua movimentação, ok? E na terça-feira, ela acabou deixando aqui um fundo nessa sua movimentação com um martelo. Nessa movimentação do índice Bovespa, eu estava podendo sugerir aí um fundo, mas ele tinha um alvo ainda em 96 mil pontos aproximadamente. O fato é, pessoal, isso aqui não indica ainda a reversão 100% do ativo. Tá? O que nós precisamos ter para ter uma reversão aí em 100%? A média móvel de 20 períodos, ela tem que apontar para cima. E o preço tem que fazer um pivô de reversão. Então, pessoal, numa tendência dentro do mercado, tá? Então, quando você está acompanhando o mercado está zigue-zagueando aí na sua movimentação. De repente, até para um lado positivo. Se o mercado volta aqui, né, dando a entender, pô, agora vai voltar a cair, eu vou ter provavelmente uma média móvel de 20 períodos acompanhando essa tendência. Para eu ter a certeza que o mercado vai contra essa movimentação, eu tenho que lembrar das leis da teoria de Dow, que são topos e fundos descendentes até que o mercado reverta e faça um topo e fundo aí ao contrário, tá? E essa indicação, ela não pode estar só no único indicador, no único índice, ela tem que estar pelo menos em 2 índices. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a média móvel de 20 aponta para baixo, e aí, de repente, o ativo faz um pivô de baixa. Nesse caso aqui, eu tenho a confirmação de virada de uma tendência. E aí é interessante, por exemplo, que o índice Bovespa, né, se ele está querendo virar isso, ele seja confirmado também por algum outro índice aí dentro do mercado, né? Então, a gente tem uma certa correlação dentro do mercado com outros índices, tá? No dia a dia, pessoal, mas a gente poderia estar falando, né, de alguma coisa assim correlacionada, tá, pessoal? Também junto com o mercado americano, junto com algum outro indicador, tá? Como, por exemplo, quando vocês estão falando do mercado brasileiro, a gente tem o índice Bovespa e nós temos também o índice IBRX, né? Então, se eu colocar aqui, tá? O IBRX, seria interessante que ele também estivesse confirmando essa movimentação para reversão. Ele está bem alinhado, ele está fazendo um rompimento da média móvel de 20. Então, já são 2 índices aí, né, representando o mercado brasileiro, querendo buscar uma reversão de mercado. Isso é uma coisa boa, tá? Dentro da movimentação. O que eu preciso ter agora só aqui para ter certeza que o mercado vá produzir uma movimentação de alta, tá, pessoal? Se ele estava caindo com a média móvel de 20 apontando para baixo, eu quero que ele faça um pivô de reversão e a média móvel de 20 aponte para cima. Enquanto isso não acontecer, eu não posso estar buscando aí, tá, pessoal, trades, ok? Para a ponta compradora, tá? Então, ele ainda não tem aí o motivo para eu estar buscando esses trades, ok? Bom, então, só passando isso do índice Bovespa, né, para que a gente fique aí, né, nesse movimento assim, ó, de repente pode virar, tá? Mas ainda não está certo isso. Agora, pessoal, antes de eu passar o índice e o dólar, porque se eu passar o índice e o dólar aqui, vocês vão assistir e vão embora, eu vou passar aqui primeiro pelas ações que deu contexto, por último a gente fala no índice e no dólar, né? Olha só, a MER3, na sua movimentação, tá, no dia de hoje, a gente acabou acompanhando esse papel e como ela estava numa tendência forte, a gente viu aqui uma trick entry e nessa movimentação ela acabou abrindo um contexto comprador, tinha alvo até R$16, só que ela acabou ficando lateral.
E nessa movimentação de lateralização, ela não chegou em nenhum momento a pegar o stop estaria aqui nesse fundo, tá? Mas não desenvolveu, então ela acabou sendo estopada, esse movimento da MER3. O Banco do Brasil, na sua movimentação, tá? Ele trouxe um trade hoje para a gente de fabuloso 4, abertura. Então a gente viu a compra aqui, tinha os alvos aí do Banco do Brasil. A gente teve também BPAC na sua movimentação. A BPAC, nesse contexto aqui, pessoal, ela chegou a romper aqui esse estopinho, tá? Tinha alvo ali para a região de 23 com 24, e nessa movimentação ela não foi para o alvo, acabou estopando esse movimento aí da BPAC, tá? Quando ela voltou aqui, a gente tinha um stop aqui embaixo, poderia conduzir o stop para cá, e aí posteriormente o ativo está falhando, perdeu 20, está querendo perder, estopar aí o papel. A Cosan também trouxe contexto de trade para a gente. Nós vimos um contexto de compra da Cosan nesse pivô aqui no Candle 5, tá, pessoal? Que foi quando ela fez o pivôzinho. Um stop que teria aqui no Candle 4 foi cutucado. Depois ela acabou voltando e indo embora para o alvo. Aí ela trouxe um novo padrão de entrada que seria aqui no rompimento novamente. Aí esse trade acabou dando sucesso aí no movimento dela. A CSN também trouxe um contexto. CSN trouxe não só aqui um fabuloso 4, né, compra aqui de primeira barra, como depois um pivô clássico. No pivô clássico, ela acabou sendo estopada. No fabuloso 4, ela acabou dando um trade fantástico ali para cima. E olha que interessante, corrigiu e agora no final aqui saiu com um power breakout e foi embora ali para cima, que era o que estava esperando desde de manhã nesse papel. A Cyrela também trouxe contexto de trade. Nós vimos o padrão de compra aqui, ó, nesse pivô, tá? Ela abriu com gap de alta, então a gente meio que fez aquele preenchimento filling the gap. No filling the gap dela, quando ela fez o pullback pela média móvel de 20, quando rompeu essa resistência, a gente acabou colocando a compra aqui da Cyrela, e aí ela foi até o seu primeiro alvo e conduzimos aqui para o 0 a 0. Desse 0 a 0 aqui, eu poderia estar saindo em qualquer momento do trade, porque ela não chegou no segundo alvo, ok? A Eletrobras também trouxe trade no dia de hoje. A Eletrobras foi algo mais interessante, né? Porque ela rompeu, ela deixou aqui o que a gente chama de armadilha de compra. A armadilha de compra, quando deixa esse giftzinho na média móvel de 200, bateu o contexto para o rompimento, né? Então, trazendo um contexto de trade ali, foi bem bacana esse trade da Elet. A Gol também trouxe um contexto de trade aí para nós, já foi mais perto da hora do almoço, ela fez um pivô de reversão, bateu só primeiro alvo, poderia trazer o stop aí num 0 a 0, e depois teríamos outros alvos ali para frente. Gol, infelizmente, ela, depois de toda essa queda, pessoal, ela está ficando uma ação abaixo dos requisitos mínimos para day trade, né? Quais são os requisitos mínimos para uma ação de day trade? Valor nominal acima de R$15, e ela está 8. Então, ela perdeu essas características durante esse último mês, tá? Durante esse mês de junho e agora mês de julho, perdendo aí um valor nominal muito baixo, o ativo começa a ter movimentações muito fracas para o day trade, né? Então, os candlesticks começam a ficar parecendo código de barra. Então, você olha para ela, se você olhar para cá, ela parece um código de barra, ou seja, não dá para fazer muita coisa aqui dentro desse papel agora, tá? A JBSS, na sua movimentação, também trouxe contexto de trade. Ela trouxe um rompimento aqui, pessoal, dessa resistência. Rompeu esse topo. Ela tinha aí um alvo, 2 alvos para cima, foi cumprido os 2 alvos, mas a gente costuma passar o stop, por exemplo, bateu o primeiro alvo, põe o stop no 0 a 0, e aí nesse caso aí a JBSS, ela acabou dando contexto aí numa saída depois no 0 a 0. A Renner, ela deixou aqui, no final aqui, pessoal, um power breakout e também teve um contexto de trade aqui no rompimento dessa máxima. Então, a Renner eu poderia não só estar comprando nesse range alinhado com a 9, né, contexto bem forte, tanto que bateu o alvo de 100%, e no alvo de 100%, ela acabou deixando aqui, pessoal, um power breakout, indo para o seu terceiro alvo aí, o ativo, tá? Então, lojas Renner aí, foi bem bacana a movimentação do dia de hoje dela. A Multiplan também trouxe contexto, né? No caso aqui da Multiplan, ela deixou um pivô clássico aqui logo no comecinho do dia. Não, um pivô clássico não, né? Um pivô de gift, mais um trade de abertura, tá? Ela tinha um stop aqui no Candle 2, quase estopou, mas aí ela acabou indo aí em direção aos seus alvos.
Também tivemos aí, pessoal, no contexto Natura. A Natura trouxe contexto de trade aqui no rompimento dessa máxima. Esse trade, ele foi para o alvo tranquilamente, foi um trade bem tranquilo na abertura de Natura, tá? A gente projetou aqui esse movimento para cima e depois, na hora do almoço, ela deixou um power breakout no rompimento aqui dessa resistência, com stop no fundo anterior. Veja que ela não foi estopada e bateu o alvo. A gente ficou um pouco de medo desse power breakout, né? Porque o índice Bovespa ele não estava já com tanta força ali naquela movimentação naquele exato momento, né? Você vai ver que agora à tarde o índice Bovespa deu uma esticada forte aí por conta de notícia aí. A Prio também trouxe contexto, rompimento aí dessa resistência, bateu o primeiro alvo na Prio, né? Então a movimentação da Prio foi bem interessante, depois fez um pivô de reversão a Prio aqui. A Rent, pessoal, também trouxe contexto hoje de trade, ela já foi um pivô clássico, né? Então ela deu impulsão, correção, barra com máxima e mínima menor que a anterior, rompeu o topo, foi embora ali para os seus alvos aí no caso da Rent. A Ultrapar, na sua movimentação, ela também deixou um contexto de trade, rompeu essa resistência, tinha alvo ali a 12,15, né, movimentação dela. A Uzi Minas, pessoal, ela também deixou contexto, abertura aí de fabuloso 4 com gap gigantesco, mas fez uma movimentação de continuação. E por último ali, a Vale, né, ela na movimentação de hoje aí, esse contexto da Vale, ela acabou logo pela manhã chamando uma atenção aqui, pessoal, tá? No rompimento dessa resistência, né? Algumas pessoas acabaram comprando, e infelizmente ela acabou sendo estopada. Também teve VEG, tá? Só que o rompimento da VEG foi um rompimento um pouco exaustivo. Depois ela até fez 2 pullbacks aqui onde daria para estar comprando VEG, ok? Agora sim, entrando no índice futuro aí para o pessoal, né? Então, falando do índice futuro no dia de hoje, né? Como que fizemos aí uma enquete de praticamente 90% de acerto, tá? Veja só, pessoal. Índice futuro na abertura do dia de hoje, ele indicou o quê? Fabuloso 4. Então, na hora que ele abriu aqui, era um fabuloso 4. A gente foi para o gráfico de 2 minutos. E aqui foi notícia que saiu agora à tarde da PEC, tá, pessoal? Aqui, ó, no 2 minutos, o que a gente fez? Comprou índice futuro, fabuloso 4, projetou o alvo aqui para cima na sua movimentação, ele bateu ali o alvo de 100% e foi embora, né? Então, depois, o que ele fez aqui nesse contexto? Ele deixou um power breakout no rompimento dessa resistência e também acabou indo embora aqui para cima. A gente deixou bem claro que não podia ter entrado aqui no rompimento desse candle 18, aqui no 2 minutos, porque ele ainda não tinha batido na média móvel de 20. Mas aqui, ó, o candle 27 bateu na 20, rompeu o topo, stop no fundo, projeta aqui, ó, o power breakout para cima, power breakout projetado para cima, ela bateu os alvos ali, depois fez mais pivôs ainda e continuou sua movimentação. Então, mais fácil do que isso, impossível, tá? Dentro do mercado, pessoal. Pelos 5 minutos, eu poderia visualizar isso aqui como, né? Bateu na média móvel de 9, fez um power breakout, o padrão de entrada, que é o mesmo lá do 2 minutos. Rompimento, stop, projetou o alvo para cima. E depois um giftzinho aqui, ó, para ajudar mais ainda o contexto. A gente chegou a operar esse gift também, e aí projetou esse movimento aqui para cima dentro do índice futuro. Então, ele deixou esses contextos de trade aí. Também buscamos proteções, né, nas movimentações. E o dólar futuro, na sua movimentação, ele também foi bem tranquilo de operações no dia de hoje. O primeiro trade que a gente colocou no dólar futuro foi um trade pelo 2 minutos. Então, 2 minutos dele abriu no ela não abriu em fabuloso pelo 5. Tá? Pelos 5 minutos, o índice futuro, ele deu aqui, pessoal, tá um gap de baixa, aquele monster gap de baixa. Não chegou nem a ser um monster gap, mas praticamente um chute de baixa, tá? Dessa movimentação dele aqui, um chute de baixa. Esse contexto aqui, pessoal, trouxe aí o rompimento da sua primeira barra, e nessa movimentação aqui, ó, jogando para baixo, ele bateu o primeiro alvo, tinha segundo alvo, terceiro alvo,
mas bateu o primeiro alvo, botou o stop no 0,0, acabou, né? O trade está feito aí na sua movimentação. E logo depois, a gente percebeu aqui, ó, ele deixou um outro pivô de baixa no candle 21. Esse pivô de baixa deu para ser visualizado no gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos aqui, pessoal, ele abriu dentro desse range, foi lá testar 200, deixou um candlestick aqui de gift no 9 e perdeu essa mínima. Então, isso é um padrão de venda, né? Então, aqui nessa movimentação, como que você pode fazer? Projeta o próprio candle 9 para baixo. Ela chegou a bater alvo de baixa. Bateu o alvo de baixo, protege no 0,0, você dá a saída do trade. Aí depois, aonde a gente viu o trade clássico dentro da sala, foi na movimentação que bateu no candle 13. Bateu o candle 13, halt na média. Ele rompeu a média móvel de 9 para baixo, junto com a 20. Nessa movimentação, tá? A gente teve contexto aí para buscar por venda, ela chegou até um terceiro alvo. Daria para eu vender ele também aqui no rompimento da sua mínima, já que essa movimentação se enquadra naquele range de power breakout, tá? Então, isso aqui também é um range aí, pessoal, de power breakout da sua movimentação. E nesse range de power breakout, também poderia estar colocando uma entrada por aqui. E nessa movimentação, depois a gente viu mais uma venda aqui do dólar quando perdeu o candle 16. Projetamos esse alvo aqui para baixo com esse pullback desse gift. Ele também bateu alvos ali de baixa. E depois vimos mais uma vez uma venda aqui perdendo 24. Projetamos esse movimento para baixo. Ele também atingiu o alvo. Ou seja, o dólar hoje aí, pessoal, ele foi super, hiper, mega amigável aqui nessa baixa, o que fez com que a gente tivesse uma enquete fantástica no dia de hoje, ok? Pessoal, é isso, né? Hoje foi um dia bem tranquilo para se trabalhar. Basicamente, todas as pessoas que estavam trabalhando com a gente aí, tá? Acabaram tendo um bom resultado logo cedo e não precisou ficar, né, naquele negócio do mercado, naquele estresse ali dentro do mercado. Vamos ver se o mercado reverte, pode ser que ele reverta aí, tá, pessoal? Mas para isso, só acompanhando aí agora amanhã e vamos ver ali pelo Morning Call. Valeu, pessoal, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.